Bom dia, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo, eu não sei mexer com a ferramenta, mas eu gostaria de relatar algo que foi surpreendente, que aconteceu nesse segundo dia de jejum. Antes de falar do dia do jejum, eu preciso falar de um fato que aconteceu bem antes de eu saber que existia um relógio do firmamento, que é organizado por meio de algumas constelações. Não tinha esse conhecimento. E no ano de 2024, no mês de fevereiro, não recordo a data porque eu não anotei, mas eu sei que foi no mês de fevereiro porque foi no mês em que eu fiz o jejum. Eu sonhei com duas constelações. O céu estava escuro, não tinha nenhuma estrela e passou na minha frente como um relógio a constelação de Câncer, que é esta aqui, e ela passou caindo. Aqui no aplicativo eu consigo fazer caindo para baixo, mas ele fez esse movimento giratório aqui, subindo. Ela passou a constelação de Câncer, depois passou a constelação de Escorpião. E eu via nitidamente nesse desenho. Até então eu não conhecia esse aplicativo estelário, mas eu vi desse jeito as duas constelações. Quando passou a constelação de Escorpião, uma voz que eu acredito que é do Espírito Santo, que hoje eu sei que é do Espírito Santo, mas na época eu não sabia, falou que quando passasse a constelação de Escorpião, algo iria acontecer. Isso foi em fevereiro de 2024. Agora, em fevereiro de 2025, eu iniciei um jejum de 7 dias por um propósito. Nós sabemos que o tempo já está afindando, né? O nosso Senhor já está vindo nos resgatar. E aqui eu tenho uma lista de várias revelações que eu tenho recebido. Algumas ainda não marquei aqui, porque eu marco no caderno. Mas algumas delas foram bem impactantes. Principalmente essa que eu vou relatar agora. No dia 21, no primeiro dia de jejum, né, após terminar o devocional, eu fui deitar. Então eu vi algo parecido como um cubo que se desmontava e formou um filamento de luz. Em seguida eu vi uma luz fortíssima no universo, então eu ouvi a palavra quasar. Ao pesquisar, eu encontrei uma imagem de um quasar que foi semelhante a um sonho que eu tive. Essa é a imagem do quasar. Ele existe. E aqui foi a imagem semelhante que eu vi no sonho. Mas esse eu vou relatar depois. Esse era o cubo que tinha dentro. Em volta tinha umas argolas assim. E ele se desmontava numa luz assim. Esse foi o primeiro. Esse eu vou relatar depois. O segundo dia de jejum, que aí tem relação com esse sonho das constelações, foi muito impactante. Eu vou ter que ler aqui tudo para vocês para entender, né? Então, lá em fevereiro de 2024, eu sonhei com a constelação de Câncer e Escorpião caindo, e a voz do Espírito Santo falava para mim que quando passasse a constelação de Escorpião, iria acontecer algo. Neste jejum deste ano de fevereiro, no segundo dia, estava lendo a palavra que me foi direcionada, e aí eu vou ler tudo para vocês entenderem. Palavra, Jeremias 4, 27 ao 28. Depois de ler, poucos minutos depois, eu ouvi: chegou o momento, minha filha, chegou a hora. Vigiar, vigilância. No dia 28 de fevereiro, ao meio-dia, olhar o canal CNN. Então, essa foi a primeira parte da mensagem. Continuei lendo Jeremias, aí chegou no versículo em que diz que o Senhor, toda a terra será devastada, porém não vai destruí-la. Então eu ouvi: eu vou acabar com a vaidade, porque eu sou.
E aí, neste exato momento, eu vi um furacão destruindo uma cidade luxuosa, com prédios que parecia ser Nova York. Eu vi uma mulher loira na sacada de um prédio luxuoso, numa cor cinza, com os detalhes prateados. E essa mulher estava num andar quase no topo do prédio. Ela olhava pela sacada com um horror diante da tempestade e ventania que destruía tudo. Depois disso, eu continuei a ler o versículo 29 ao 31, quando ouvi: todos aqueles que negaram a Jesus negaram a Deus, e o castigo virá sobre eles. A nação que Israel confia é a nação estrangeira que vai trazer destruição e devastação. São mentirosos, corruptos. Não deixarei pedra sobre pedra. Continuei lendo Jeremias, e então eu escutei: destruirei a vaidade. Continuei lendo, então eu ouvi: se prostituíram com outras nações. Paz, paz, hipócritas e orgulhosos, não reconheceram o meu filho. Se deleitaram nas leis para profanar o meu templo. Eis que é chegada a hora, a abominação da desolação, o holocausto. Nesta hora eu lembrei do nazismo. Então aqui essa mensagem referente a Israel. Continuei lendo. Então eu ouvi Salmo 18. Ao iniciar a leitura do Salmo, eu ouvi: eis que chegou o dia do Senhor. Essa é a promessa para os meus arrebatados, dia de vitória. Minutos depois, eu ouvi a promessa do arrebatamento aos gentios, porque amaram a Jesus. E aí eu fui direcionada a Romanos, comecei a ler, e aí eu pensei que essa era a resposta da pergunta que eu tinha feito no início da minha oração no jejum. E em seguida eu escutei: não, minha filha, essa mensagem é para o meu povo. Continuei lendo o Salmo, que chegou num versículo que diz: bastou-lhe ouvir a minha voz e logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostraram submissos a mim. Então eu ouvi: não esperarei mais. Guarde, conserva o que tem. O tempo chegou. Em breve o céu clareará e se abrirá aos meus filhos. Prepara a tua casa. Aqui, quando falou prepara a tua casa, eu olhei pela janela e eu senti e vi uma escuridão. Foi então que eu ouvi: os 3 dias de escuridão virá por toda a terra para anunciar o que logo vem. E aí eu senti o anticristo. Em seguida, eu ouvi Gênesis 24. Comecei a ler e eu achei muito peculiar essa parte, porque uma irmã tinha me falado sobre aquário, cântaro, né? Mas eu continuei lendo e aí eu escutei as seguintes palavras: conte 10 dias após. Aí passou alguns segundos, eu perguntei quando, a partir de quando. Aí eu escutei Purim. Passou um tempo e aí eu perguntei: é para contar a partir de Purim? Não estou entendendo. Por que falou Gênesis 24? E aí falou casamento, cântaro, Esther, Purim. E eu ainda não continuei, eu continuei orando e não entendia o que queria dizer. Então, continuei lendo Gênesis 24. E aí, eu li um trecho que falava que os judeus de Sussã descansaram no 15º dia. Um tempo depois, aconteceu um silêncio. E aí, eu escutei bem forte: lua nova em aquário, conta 10 dias. Purim. E aí, imediatamente, como a voz foi tão incisiva para pesquisar, para contar, eu peguei o celular na hora e fui no Stellarium para ver se realmente a lua nova iria cair na constelação de Aquário. E para minha surpresa, ela vai cair. Eu fiz o print da tela. No dia 27 de fevereiro agora, a lua nova vai estar em Aquário. E aí pediu para contar 10 dias. A lua nova vai cair em Câncer. E aí falou Purim.
Então eu entendi que era para pular já para a festividade de Purim, que é o dia 14 de março. Né? Embora não seja a data correta, mas eu segui de acordo com as festividades que os judeus estão fazendo. Então caiu a lua em Virgem. E aí eu me recordei, porque o Espírito Santo tinha me dado uma outra revelação, falando para contar 7 dias depois que tivesse o eclipse. Então eu contei 7 dias, a partir de 14 de março, que é onde vai ter o eclipse lunar, cai no dia 21. No dia 21, a lua vai estar próximo a Escorpião. Então eu continuei abrindo o estelário e, na verdade, a lua passou de Escorpião e entrou em Sagitário. E aí lembrem-se que no início do vídeo eu falei que lá em fevereiro de 2024, quando eu não ainda conhecia sobre o relógio do firmamento, foi me mostrado a constelação de Câncer e a constelação de Escorpião. E foi dito que após a constelação de Escorpião passar, algo aconteceria. Na segunda revelação que eu tive, que aí eu já entendia um pouco sobre o firmamento após estudar, que foi no março de 2024, que foi quando, aliás, é tanta revelação que eu me perco. Foi na revelação que eu tive sobre os meteoros, sobre os grandes asteroides. Foi-me dito para contar 7 dias a partir do eclipse. Então eu viria esses 2 asteroides, ou seja, depois de passar a constelação de Escorpião, que é o dia 21 de março. Então já é 2 vezes que o Espírito Santo está me alertando de forma clara e explícita sobre esse asteroide que vai aparecer no céu e vai assustar todo mundo. Eu fico impressionada porque foi muito impactante. E aí um segundo fenômeno que aconteceu. Esse aqui é a revelação dessa parte. Teve uma, deixa eu buscar aqui, 9 de março. No dia 9 de março de 2024, eu acordei com uma voz potente, calma e enérgica, chamando o meu nome. E eu acordei falando, Jesus está me chamando, Jesus está me chamando. E veio no pensamento, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Nesse dia eu estava extremamente cansada, eu tive um sono profundo e acordei subitamente. Foi muito potente essa voz, e eu tenho certeza que foi Jesus, meu coração dizia. Quando no sábado eu contei os 10 dias que me foi falado da constelação de Aquário, caiu no dia 9 de março, o mesmo dia que Jesus me chamou no ano passado. Me chamou 2 vezes. Então, eu acredito que está chegando a hora de nós sermos chamados. Porque no meu devocional da manhã, após o jejum, eu senti no coração dizendo, você já sabe como vai ser chamada, fique alerta. Então, eu queria deixar registrado porque foi muito impactante, muito.